Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição. O Rian ele vai trazer um projeto bem legal aí para vocês. O projeto que o Rian desenvolveu é um pouco mais focado na parte de malhas, que é um fator bastante importante para a gente na simulação. Eu costumo dizer que se hoje eu fosse criar uma empresa, né, focada na parte de simulação computacional, com foco no CFD, eu tenho um departamento exclusivo para trabalhar com malhas, né? Eu costumo dizer isso, porque é um outro universo dentro da simulação. Então, a abordagem do Rian é extremamente válida, né? Sem esse pilar, a gente não consegue ter um resultado especial. O Rian é um rapaz fantástico, né? A gente conheceu ele bem do início, ele vem acompanhando as mentorias, é um aluno extremamente bem esforçado. Fiz questão de estar lá junto com ele. Todos os rapazes, né, que vão apresentar aqui são diferenciados. Então, peço que prestem bastante atenção na apresentação dele. Logo em seguida, a gente vai escalonando para os demais. Beleza? Rian, é contigo, meu caro. Fica à vontade se quiser abrir a câmera, se quiser compartilhar a tela. Fica à vontade. Compartilhar a tela aqui, tá bom? Pessoal, boa noite. Me chamo Rian. Tive o prazer de. Vocês estão me escutando bem, né? Sim, se puder falar um pouco só mais alto, ajuda bastante. Boa noite. Boa noite. O áudio tá bom, pode continuar. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Rian. Tive o prazer de participar dessa equipe, da primeira equipe de formação do CFD. E gostaria de mostrar o meu resultado, certo? As minhas melhorias e aquilo que eu aprendi no curso. Que o principal é esse: você fazer um curso e aquele conhecimento você conseguir fixar ele na sua mente. É o que eu vou demonstrar aqui por meio da minha apresentação. Bom, vamos lá. O que é CFD? CFD é dinâmica de fluidos computacionais. Nessa dinâmica de fluidos, a gente vai utilizar o ANSYS Workbench. Tem várias aplicações, mas uma delas seria a dinâmica de fluidos, que foi a metodologia do curso. O meu objetivo é fazer uma simulação simples e, por parte minha, ter uma interpretação dos resultados obtidos, demonstrando o meu conhecimento. Ou seja, é a parte do que eu aprendi no curso. Toda a atividade proposta, toda a estruturação é para que a gente tenha um conhecimento de mundo muito além do que aquilo que a gente consegue no dia a dia. Porque dificilmente teremos essa abordagem aprofundada na faculdade. Então, creio que é bastante interessante essa metodologia do curso em si. Eu acho bastante interessante a metodologia utilizada. Vamos lá. O meu objetivo aqui é mostrar de maneiras diferentes de refinamento de malha para otimização e agilidade da convergência em determinados modelos. Bom, o meu modelo utilizado para a simulação foi uma torneira bastante simples, encontrada na casa de qualquer uma das pessoas aqui. Ela é uma torneira bem simples, qualquer pesquisa de torneira é a padrão dessa daí. Utilizei o ANSYS Workbench, porém a modelagem eu fiz no SolidWorks, porque nessa parte de CFD ela permite, isso é o interessante, que ela permite várias softwares, CAD, CAI, para você conseguir fazer o seu modelo. Um deles foi o SolidWorks, que eu tenho familiaridade. Bom, as etapas de escolha certa da malha, ela se baseia em 4. Primeira etapa é entender as escalas e unidades de medidas. Essas escalas e unidades de medidas eu utilizei o AutoCAD para demonstrar. E está aqui. Eu tenho a escala real, que seria a do meio. Essa aqui é a escala real, 1 para 1. Essa aqui seria a escala reduzida. E essa aqui seria a escala aumentada. Por que eu estou trazendo essa tratativa? Porque é importante e é demasiadamente importante você saber a escala de onde você está trabalhando. Por quê? Porque os resultados eles não vão ser precisos se você não se atentar com relação à medida. Por quê? Faria sentido eu utilizar uma medida 1 para 1 real e a minha simulação ser em miniatura? Se eu fizesse isso, eu deixaria vários quesitos a desejar. E não é interessante. Então, sempre parte da abordagem que você tem que conhecer. Primeiro, unidades de medidas e escalas utilizadas. Outra parte bastante importante que eu queria salientar é a questão da etapa 2, que é a limpeza da geometria. Essa limpeza da geometria vai muito em conta do processo que você está querendo utilizar. Eu vou demonstrar aqui o que foi que eu tive que fazer para a questão da limpeza. Essa é a etapa 2. Eu fiz um modelo bastante detalhado, muito cheio de recursos,
E isso aqui, ele não é interessante no que eu quero fazer. Porque eu estou utilizando vários recursos que não vão influenciar em nada nos meus resultados, que seria a parte da torneira de abertura, o bico da torneira, por onde vai sair a água. O que eu quero analisar é apenas o fluido passando aqui por dentro da torneira. Então, faz necessário fazer a limpeza. E o resultado final é esse aqui. Eu não preciso de tudo isso. Olha o tanto de recurso que eu utilizei. Só preciso disso. Ok? Vamos lá. A terceira etapa seria determinar qual malha será usada. A questão da malha, eu posso definir ela dessa maneira aqui, ó. Se você vai utilizar malhas tetraédricas, ó, sem a questão da escala tá aqui. A do meio é 1 para 1, a de trás é 1 para 2, reduzida, e a da frente é 2 para 1, aumentada. Questão da limpeza. Ó, vou mostrar para vocês quais as diferenças. Bom, tá aí, eu utilizei um tipo de malha. Na primeira não está tão refinada e na segunda está muito refinada. E olha essa maneira de representar. Essa maneira aqui é interessante. Essa maneira aqui vai me ajudar nos meus resultados. Isso eu já defini bem antes. Eu defini na primeira vez em que eu defini a escala de medida e na primeira vez que eu determinei qual modelo que eu iria utilizar. Essa questão da malha aqui, eu que vou determinar como é que ela vai ser. Ela pode ser assim, bagunçada. Então, a questão de poder, eu tô apenas mostrando questão de testes. Mas é interessante que ela seja o mais limpa possível. Seria isso. A malha bastante limpa. Ó. Olha a maneira que estão divididos as secções, de maneira uniforme. Isso vai facilitar bastante os cálculos. Vai facilitar com questão de resultados. Vai agilizar todos os processos que você precisa fazer. Outra questão que eu queria falar é relacionada às mesh metrics, que seriam as métricas de malha. Isso aqui é bastante importante você analisar, porque isso vai diretamente no encontro dos resultados. Isso, se você tiver mal administrado, pode gerar até um atraso na questão dos seus resultados. Então, das maneiras de você determinar se o seu projeto está bem estruturado é através do Orthogonal Quality e Squareness. Aqui na parte de malhas, que vocês vão ver, se vocês forem optar por fazer o curso, vocês verão. São aqui, ó, nos qualities. Isso são métricas de malha. Isso aqui verão no curso, em todo o decorrer das mentorias, entenderão bastante o que é que deve ser atingido, aquilo que deve ser quantificado. E na minha quantificação, ficou interessante deixar dessa maneira aqui, ó. Aqui. A da esquerda, esses gráficos aqui da esquerda, são os ideais, que seria o Squeezeness mais próximo de 0 e o Orthogonal Quality mais próximo de 1. Essas foram as minhas métricas atingidas. Eu creio que para o meu modelo, ou será uma geometria simples, veio a calhar, certo? Ela está me favorecendo aqui. Vai de encontro ao que eu quero fazer. Depois de todas essas etapas, você consegue identificar que eu fiz etapa 1, etapa 2, entendi minha escala, eu fiz a limpeza, eu determinei qual é a malha que eu vou utilizar, eu determinei o refino da malha, deixei ela de maneira mais limpa possível e uniforme. E a partir de todos esses setups, toda essa estruturação, de maneira bem aplicada, de maneira calma, sem deixar a desejar muito bagunçada, eu vou chegar nisso aqui, que seria a parte final, que seria a avaliação dessa estrutura. Seria basicamente isso. A partir de todo esse processo que você for fazer de limpeza, de boa estruturação, boas práticas de projetos, você chegará num resultado que você quer atingir. E no meu caso, foi uma simulação simples que eu fiz, a questão da velocidade do fluido. E isso me atendeu bastante porque eu consegui atingir o meu objetivo, que seria todo o processo, desde a etapa 1 até a etapa 4, de limpeza, tudo isso convergiu para um bom resultado. Na parte de setup, isso aqui são coisas que você aprende na faculdade, coisas bastante basilares, dependendo do contexto, que seria tipo assim, cálculo de vazão, e outras nem tanto. Aqui eu utilizei
modelo de viscosidade K ômega, pressão manométrica na saída, na outlet, que eu coloquei 0, no inlet coloquei 5 metros por segundo. Aqui as paredes seriam um contorno. Olha, as paredes seria isso aqui, a parte da superfície da geometria. Isso aqui, isso são paredes, isso aqui, ó. Isso aqui é inlet, entrada. Isso aqui é outlet, saída. Aqui outras partes do setup. Tudo isso aqui é aprendido no curso de maneira prática, com calma, porque são coisas que a gente aprende na faculdade e às vezes não nos damos conta que conseguimos, já sabemos até calcular isso aqui, já temos noção, mas falta a aplicação no software. E isso a gente aprende no curso diretamente. Isso aqui é uma simulação, é uma demonstração daquilo que eu estou querendo ver, que é a velocidade do fluido. E essa representação é com triângulos. Esse aqui é o tipo de representação. E a partir de todo esse processo que eu fiz do curso, do começo ao fim, eu consegui chegar em um resultado em que eu consigo entender, que é, nessa parte aqui, vocês podem ver que está tendo uma zona de recirculação. Essa zona de recirculação, basta eu ir na geometria alterá-la e eu conseguirei atingir o resultado que eu quero, que é um fluxo de água uniforme. Aqui, com todo o conhecimento que eu não tinha no começo e agora eu tenho, eu consigo determinar e descrever exatamente o que está acontecendo aqui, que é um refluxo. Eu estou tendo um estado de água aqui parado, que ela está circulando, e foi isso que eu consegui determinar aqui no curso. Esses são os meus resultados, né? Que é alternar todo o processo da aplicação de física. Identifiquei uma área de recirculação do fluxo de água, indicando que a geometria teria que ser alterada para o melhor fluxo. Quando a mudança na geometria for feita, deve-se reiniciar e identificar a resolução dessa área de recirculação. A minha conclusão do curso, eu concluo que o estudo de malha deve ser visto como uma função essencial para o projeto, uma vez que um estudo bem executado irá permitir uma resolução rápida e mais fiel ao real. O foco na determinação da malha e a geometria me rendeu uma melhoria em relação aos meus conhecimentos de 3D e na área de mecânica de fluidos. Agradeço a equipe para a disponibilidade das mentorias e o conhecimento passado de maneira didática e interativa. Bom, essas referências, eu gostaria de terminar minha apresentação com uma frase, que seria: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E é isso. Muito bom, Yuri. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante da apresentação, ficou bastante intuitivo, né, de se entender. Eu gosto dessa parte da correlação com a vida real mesmo, né, o dia a dia, a parte prática. Esses assuntos nós verificamos, nós acompanhamos na faculdade, é verdade. Só que nem tudo de maneira aprofundada, né? Então, quando a gente busca um conhecimento mais a fundo, é difícil, né, buscar algum canal que unifique esse conhecimento e passe para a gente de forma simples, né? Com o nosso conhecimento, nossas palavras, nosso contexto, nosso cotidiano. E acho que você conseguiu mensurar bem, teve um bom equilíbrio. A parte ali da malha, a questão do gráfico, né? Colocando o ponto ideal e o ponto que você alcançou no seu resultado é excelente. Daria para continuar fazendo inúmeros casos de refinamento, mas é aquela coisa. Chega um momento que o resultado não varia mais. Então não existe mais essa necessidade. Mas quando parar? Então esse tipo de estudo que você fez é exatamente para dosar esse tipo de tratativa. Excelente. Excelente. Até um comentário rápido, trazendo um ponto do Rian ter focado em um aspecto do projeto, que é a questão da malha, né? Se fazer um estudo sobre um aspecto único do projeto é muito importante em coisas complexas. Quando a gente pega um sistema, se tem estrutura metálica, tem um calculista de estrutura. Se eu tenho ali um sistema hidráulico, vou ter alguém que entende de hidráulica. E dentro da área de CFD, nós vemos aí que existem várias aplicações e a questão da malha é uma profissão por si só, né? E o fato do Rian ter tido a coragem de trazer esse ponto também é interessante e mandou muito bem. Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição.